igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo de número 40. Versículo de número 14. Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo de número 40, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere, irmão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Amém? Apenas esses dois versículos para a glória do Senhor. Querida e amada igreja, quero em primeiro lugar louvar ao Senhor e agradecer ao nosso Deus por esta tão grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite. Eu louvo ao Senhor e me alegro por estar conhecendo mais um pouquinho do seu rebanho. Povo alegre, feliz, e eu me sinto em casa. Bem pertinho daqui, lá do Pernambuco. Eu me sinto feliz e honrado, agradeço ao Senhor, pelo nosso pastor, os demais obreiros que têm nos feito esse convite, e louvo ao Senhor pela vida do nosso pastor Amarildo, que tem nos recebido ali naquela cidade de Lobato. Nós estamos ali juntamente com ele, servindo ao Senhor com alegria. E o Senhor, Ele estando nesta casa, e está com certeza, e me fez lembrar o momento em que os israelitas, os guerreiros, soldados israelitas, quando iam para a batalha, sempre levavam a arca, que significa a presença de Deus. E quando a arca chegava no arraial, o estrondo era grande, a alegria, a fervorosidade, porque ali era a convicção de que o Senhor estava presente. Nós aqui nesta noite não estamos vendo a arca. Nós nesta noite estamos diante do altar de Deus. E nós temos a plena certeza de que Ele é quem está na direção deste trabalho. A alegria, o mover que vamos sentindo e vai movendo a nossa alma, não estranhe, é a presença do Espírito pairando sobre este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande para nós aqui nesta noite. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Então não desliga o teu pensamento da glória. Continua conectado com os céus. Esquece o que você deixou em casa. Tira a inquietação. A sede que está te dando a vontade de sair permanece no teu lugar. Faz que nem Jacó, não larga a bênção. Segura o anjo. Segura o momento. É apenas algumas horinhas, alguns minutos que nós passaremos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus tocar, falar ao teu coração. Abre os teus ouvidos. Clama ao Senhor e diz: Senhor, sensibiliza os meus ouvidos para que eu possa ouvir a voz do teu Espírito.
E dá-me da tua graça e força para que eu possa sair daqui renovado, transformado, não da maneira que eu cheguei, mas impactando, aleluia, para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós temos lido os 2 versículos que nos contam fatos, relatos, da qual a igreja do Senhor Jesus Cristo conhece, sabe muito bem, a história do jovem chamado José. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem que vivia no meio dos seus parentes, irmãos, pai, um jovem adolescente que estava tendo conhecimento da vida, que estava tendo o aprendizado. E a Bíblia nos diz, irmãos, por ele ser uma criança que veio no período da velhice de seu pai, a Bíblia diz que este o amava mais do que aos seus irmãos. Amando assim a José, a Bíblia relata que José era um jovem entendido, sábio, um jovem que tinha perseverança, um jovem que tinha temor, obediência. E nisto a palavra de Deus vai nos dizer que tudo aquilo que o seu pai determinava a José fazer, ele fazia. O seu pai tinha uma plena confiança em José. Era um homem, um jovem chefe entre os seus irmãos. Quando os demais estavam no campo pastoreando as suas ovelhas, era ele que iria a mando de seu pai. Olhava, observava e nada passava diante dos seus olhos. Tudo o que se passava, José chegava ao seu pai e a ele contava. Relatava tudo o que havia acontecido ali naquele dia. A Bíblia relata que os seus irmãos por isso começaram a cada dia ficar entristecidos com José, porque José era o preferencial do seu pai. A Bíblia relata que parecia até que era algo provocativo, mas não era, quando seu pai decide fazer uma túnica especial e a ele lhe dar de presente. Essa túnica suscitou no coração dos seus irmãos a ira, a inveja, o rancor, o ódio. Começaram então a zombar dia após dia. E José era um jovem que estava perseverante, confiante. Tudo isso para você entender o porquê que José estava aqui neste capítulo de número 40. José passou caminhos difíceis. José passou uma trajetória de vida que cada um de nós podemos até dizer que ainda não passamos o que José passou. Mas há momentos em nossa vida que a gente olha e acredita que estamos, ou pensamos até, que estamos no mesmo caminho de José. E José passou por toda essa trajetória. Mas a Bíblia relata que quando José estava passando por esses caminhos da vida, distante de seu pai, distante de seus irmãos, distante dos seus parentes e dos seus afazeres, a Bíblia diz que o Senhor não deixou José. Quando José passou pelo período em que ele foi traído pelos seus irmãos, lançado na cova, vendido aos midianitas, a Bíblia diz que quando ele chega no Egito, onde Potifar ali o segura, o compra e coloca dentro do seu lar, para cuidar de todos os seus bens e de seus afazeres, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor era com José. José estava distante do pai, José estava distante dos irmãos, mas o Senhor estava com ele. Aleluia, Jesus. Quando José estava nesta situação, tentando sempre o tentador, o inimigo de nossas almas, porque em José havia temor a Deus, fidelidade, e por isso então o inimigo o tenta, cria ciladas e leva o José de forma justa, aleluia, perdão, injustamente a pagar ou passar a pagar um preço do qual ele jamais imaginaria pagar. Passando assim, José sai da casa de Potifar e é levado à prisão. Mesmo na prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Aleluia. Quando este estava ali, a Bíblia fala que o Senhor começa a dar continuidade
aquilo que ele havia planejado na vida de José. Quando ele estava na prisão, quando ele estava exercendo o cargo de um carcereiro, pois a confiança a ele já fora atribuída, porque o Senhor estava com José. Glória a Deus. E José estava tomando conta daquele presídio, podemos dizer assim, tomando conta de todos aqueles que estavam prisioneiros. E entre aqueles, a Bíblia relata que havia 2 homens, que eram de intimidade do rei. Eles haviam falhado com o rei. E por ele ter falhado, a Bíblia diz que eles foram presos, colocados na prisão. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor começa agora a mover aquilo que era impossível, aquilo que estava angustiando o coração de José certamente. Quem não pensaria, no passar de uma noite, ao passar o dia, inclinar a sua cabeça sobre o travesseiro, se é que existia, e pensar olhando para os céus e indagar ao Senhor: meu Deus, o que é que eu fiz? Por que é que eu estou aqui? Que situação é esta? E o Senhor trabalhando na vida de José. E quando o Senhor trabalha, Ele fala através de sonhos a um homem que era copeiro-chefe, e um sonho a outro homem que era padeiro-chefe. Sonhos parecidos, na mesma noite, o mesmo sonho. E José recebe de Deus a revelação e interpreta aqueles sonhos. Um deles pagaria com a vida, outro dele voltaria a servir ao rei. Chamava o copeiro-chefe. Estaria ali outra vez. E José disse: olha, daqui a 3 dias tu voltarás a exercer aquilo que tu exercia anteriormente. Tu vai levar o vinho ao rei, tu vai provar o vinho do rei, tu vai estar servindo ao rei todos os dias da tua vida. E dentro desta oportunidade, José enxerga uma possibilidade de poder sair daquele lugar. E quando ele vê esta oportunidade, ele abre a sua boca com uma grande voz de esperança, dizendo para aquele homem: lembra-te de mim quando te for bem. Aleluia, Jesus. José estava dizendo: lembra de mim, como eu sou, o que eu sou, o que tenho feito aqui neste lugar. Sou um homem de bem, sou um homem que faço tudo e tudo é aprovado. Eu quero que você lembre de mim quando você estiver servindo ao rei, porque ele é uma autoridade maior e fará ou trará algum benefício para a minha vida. José estava dizendo: quando estiveres na presença do rei, tem compaixão de mim, tem piedade de mim, tenhas pena de mim, porque eu já não aguento mais ficar aqui neste lugar. Aleluia. Muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente abre os nossos olhos e enxergamos uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade a gente levanta a nossa esperança e dizemos: é agora, eu não vou deixar passar, eu vou abraçar, porque pode ser uma única oportunidade. Mas há um segredo nessa história. Quem estava guiando a vida e a trajetória de José foi Deus. Eu imagino quando Jeremias, cheio do Espírito, do poder de Deus, olhando essa passagem de José, começa a trazer uma mensagem profética para toda a humanidade, dizendo, Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito é o varão que confia no homem. No versículo 7 ele diz: bem-aventurado é o varão e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Se a tua fé, se a tua esperança, a tua credibilidade está em Deus, não desanimas, não perca a esperança, confia tão somente no Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para este texto, irmãos, e esta palavra, nós pensamos: como é que Deus trabalha? É fácil
fácil compreender Deus? Não. Mas Deus nunca nos deixa só. Hebreus capítulo de número 1. Ele diz: havendo Deus antigamente falado pelos profetas aos nossos pais de muitas formas e de muitas maneiras, a nós nestes últimos dias falou pelo seu Filho Jesus Cristo. João capítulo de número 1, versículo de número 12, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Deus não deixa de falar a ninguém. Ele fala. Deus fala com o homem não entende, o homem não obedece, o homem não aceita, o homem recua, mas quando Deus fala com a natureza se levanta. Aleluia. Deus falou a Jonas, disse: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega, proclama contra ela. Jonas disse: eu não sei. Ninivitas não merecem, são povos terríveis, eles são dignos de tua justiça, parafraseando a questão de Jonas, eles são merecedores. E Jonas desvia o caminho. Eu imagino Deus: Jonas, eu falei contigo, obedeceste não? Aí Deus disse: eu vou falar com o mar. Quando parecia que estava dando certo a sua trajetória, quando ele achava que iria chegar no seu objetivo errante, aí Deus disse: mar, levanta-te e começa a ventania. Aleluia. Começa a grande tempestade e os marinheiros começaram a se perturbar, a se preocupar, dizendo: vamos naufragar, vamos clamar a cada um ao seu Deus para ver se isso cessa. E Jonas dormindo. Quando ele olha, está faltando alguém, chama aquele dormente: quem és tu? De que povo és tu? Para onde tu vais? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Deus do céu. Aleluia. E Jonas entende que aquilo que estava acontecendo era por sua causa. E ele disse: lança-me no mar, e isso vai acalmar. Quando lançaram Jonas, a Bíblia diz que Deus falou com o peixe, e o peixe obedeceu. Deus fala. Os discípulos com Jesus estavam navegando para outra margem. Quem mandou foi Jesus. Ele disse: entra no barco e passa para outra margem. E eles foram em obediência à palavra do Senhor. Mas quando ele ia, a Bíblia diz que quando levantou-se naquela noite uma grande tempestade, e as ondas começaram a agitar o barco, e começaram os discípulos a temerem, a gritarem temorosamente. E eles disseram: vamos naufragar, não há solução. Quem sabe alguém pudesse imaginar ali se Jesus estivesse aqui. Se Jesus estivesse aqui, seria mais um para tirar as águas de dentro do barco. Mas quando olha para a frente, lá vem Jesus caminhando sobre as águas. O que é que ele vai fazer? Lá vem Jesus caminhando sobre as águas, e os discípulos começaram a olhar e a dizer: é um fantasma. Mas Jesus chega para ele e diz: não tema. E ele falou para as águas: vento aquieta-te, mar aquieta-te. Aleluia. O Deus que servimos é o Deus que fala. E Ele está falando aqui nesta noite. Quando José, no amanhã de um certo dia, levantou todo entusiasmado, quem sabe não queria nem tomar o café, senta-se à mesa com seus irmãos, que olhava, imagino eu, que olhava para o semblante de José, sorriso até o canto da orelha, olhando para cada cadeira para ver se não faltava nenhum, porque o que ele iria revelar era
algo extraordinário. E quando está os seus irmãos à mesa, e ele sentado olha para todos eles assim, diz assim: escuta, irmãos, nesta noite eu sonhei um sonho. Esta informação fazia qualquer um temer. Por quê, irmão? Porque no Oriente Médio, sonhos era algo que revelava, que levava a conhecimentos de mistérios da divindade. E quando José estava à mesa ali sentado dizendo: eu sonhei um sonho, e o sonho foi este, em que nós estávamos no campo e havia 11 molhos, e o meu estava ali, e todos esses caíam, se inclinavam perante o meu olho. Os irmãos de José olharam para ele e começaram a indagar: o que é isso? Porventura nós iremos nos prostrar diante de ti? Passa o dia, os irmãos começaram a ficar irados com José. No outro dia Deus dá uma confirmação a José, dizendo a ele um outro sonho. José levanta, vai à mesa e diz: eu sonhei outro sonho. E neste sonho havia 11 estrelas, o sol e a lua se inclinavam perante mim. Daí para frente, a vida de José mudou. Quem via José dos seus irmãos não chamava mais pelo seu nome, dizia: ele, sonhador. Lá vem ele, o sonhador. Não sabiam que era plano de Deus. Aleluia. Deus fala através de sonhos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, estava Moisés, estava Arão e estava Miriam na sua tenda, e elas começaram a discutir, questionar, porque Moisés havia casado com uma mulher cuxita. E ela diz: porventura não há profeta? E Deus ouvindo, Deus vendo, Deus olhando. E no versículo 6, capítulo 12 de Números, diz a palavra do Senhor: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, com ele falarei. Aleluia. Aí Deus diz a Moisés: é diferente. Com Moisés eu falo com ele face a face, cara a cara. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui nesta noite e não está entendendo o caminho que você está passando. É porque Deus, ele te deu um sonho. Aleluia. E todo sonho tem o seu preço. Mas há um segredo: Deus não te abandonou. Ele está com você, lado a lado e ombro a ombro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai lembrar que você não é o homem, quem vai lembrar de você não é o pastor, quem vai lembrar de você não é alguém do ministério, quem vai lembrar da tua chamada, quem vai lembrar dos sonhos que te deu, quem vai lembrar daquilo que revelou a você, é o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fala através de sonhos. Deus provou a Israel. Quando nós olhamos ainda em Deuteronômio capítulo 13, verso de 1 a 2, o Senhor provando a Israel, dizendo: quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder um tal sinal ou prodígio de quem te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Aí Deus estava dizendo a ele: não vá, não
não aceite, não creia, não faça. Deus levanta o profeta Jeremias, e ele traz esta mesma palavra em Jeremias capítulo 23, versículo 25 a 29, dizendo: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, e ele dizendo: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que não são profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Deus estava dizendo a profetas que trazem sonhos que não são meus. Aleluia. Mas os sonhos que Deus te dá, este se cumprirá. Porque Ele é um Deus de sonhos. Ele é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Aleluia. Ele é um Deus que abençoa. Quando ele fala com Balaão, a Bíblia diz que veio o Senhor de noite em sonho e falou a Balaão, quando este foi chamado por Balaque para ir ao povo de Israel e amaldiçoar. Aí Deus vem por sonhos e fala com Balaão dizendo: vai, porém tu há de falar aquilo que eu colocar na tua boca. Aleluia. Deus nesta noite está aqui neste lugar. E Ele trouxe você aqui para dizer que ainda há esperança. Aleluia. Ele trouxe você aqui nesta noite para dizer a você que Ele tem abençoado a tua vida e há de continuar abençoando. Porque quem te deu os sonhos foi o Senhor dos Senhores. Aleluia. Quando Balaão chega diante de Israel, diante do rei Balaque, ele diz: não tem como amaldiçoar o povo que foi abençoado. E ele abre a boca e diz, dentro da palavra do Senhor, dizendo: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Deus tem te dado visões e sonhos nesta noite. Ele está a dizer a mim e a você que está aqui nesse recinto: o que Ele falou está falado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra de Deus nesta noite. O Deus de José, aquele que a ele deu sonho e a ele revelou seus mistérios, Ele está aqui guiando a tua vida para chegar a propósito que Ele sonhou por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Quando Davi ele morre, Salomão, seu filho, reina em seu lugar. E a Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5: e o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres. E a Bíblia diz que Salomão pediu ao Senhor sabedoria para poder ensinar, instruir, julgar aquele povo. E o Senhor Deus disse: por que não me pedisse riqueza? Por que não me pedisse a morte dos teus inimigos? Te darei muito mais do que me pediste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus a quem nós servimos. O Deus que trabalha e vela pela sua palavra, em favor daqueles que a Ele ou nele confia. Se você confia no Senhor, não deixe que as circunstâncias abalem a tua fé, ao ponto de você perder a esperança daquilo que Deus mostrou e que disse que iria fazer por você. Confia. Confia. Acredita. Abraça esta fé e diga ao Senhor:
Senhor: Senhor, aonde o Senhor me levar, eu irei contigo, porque eu sei que tu és o Deus que revela sonhos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Deus é o Deus que fala através do sonho e traz o sonho à realidade. Quando José queria deixar de largar Maria, porque ela estava grávida, a Bíblia diz que o anjo aparece a Maria. Mateus capítulo 1, verso 20. Planejando José isto, em sonho apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Deus trouxe a promessa. Deus revelou a promessa. Deus cumpriu a promessa através de um sonho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A alma angustiada, a alma entristecida, que veio a este culto nesta noite dizendo: Senhor, eu vou, mas minha vontade não é mais prosseguir. Vidas que chegou aqui nesta noite dizendo: eu vou abrir de mão, porque eu não vejo esperança. Na minha trajetória, ninguém me vê. Na minha trajetória, ninguém me observa. Mas o Espírito do Senhor está aqui. E Ele está falando comigo e com você nesta noite. E Ele está dizendo: minha filha, eu planejei sonhos para a tua vida. Não desista. Ainda que passe pela cisterna, não desista. Ainda que seja vendido, não desista. Eu estou com você todos os dias da tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor esta noite. Louvado seja o Deus dos céus e da terra. Aleluia. Promessas, profecias, profetadas que há por aí e que está a desviar tanta gente. Aleluia. O que é de Deus, Deus cumpre. O que é de Deus, Ele faz. Palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Se há algo que esteja à frente, Deus Ele se levanta e derruba a muralha. Ele abre porta de ferro. Ele quebra correntes de ferro. Aleluia. Para cumprir com aquilo que Ele tem falado. Fica no teu lugar. Não desista. Aleluia. A esperança de José foi embora. Quando passaram um dia, 2 dias, 2 semanas, 1 mês, a Bíblia diz que com 2 anos depois, Deus, por sonho, incomoda o rei Faraó. Você está entendendo? No começo da história, Deus sempre esteve no controle. Aleluia. Deus incomoda o rei Faraó com um sonho. Chama os adivinhos. Ninguém consegue revelar o sonho, nem mesmo interpretá-lo. Aleluia. Quando passam-se todos os adivinhos, a Bíblia diz que o copeiro lembra e diz: dos meus pecados lembro eu. Há um jovem
há um jovem Aleluia. que esteve comigo na prisão. E estou aqui porque ele revelou o meu sonho. Era Deus lembrando de José. Aí, irmão, você está me dizendo que Deus esquece? Não, Deus não esquece. Aleluia. Deus estava dizendo: o teu tempo, José, é chegado. A tua hora, José, chegou. Oh, aleluia. O teu tempo, o dia, a hora, o mês está marcado no calendário de Jeová. Aleluia. O Senhor não esqueceu de você. Aleluia. Nesta noite, creia na palavra de Deus. Ele é o Deus que realiza sonhos, jovem. Irmãs que estão aqui nesta noite, está vivendo um momento de depressão, em que a solidão escurece os seus pensamentos e os seus ideais, em que no seu momento de solidão em seu quarto diz: meu Deus, me esqueceu. Anos se passaram e já nem dos sonhos você lembra mais. Mas Deus está aqui dizendo para você: minha filha, jovem, renova tuas esperanças. Os sonhos de Deus estão de pé para a tua vida. Aleluia. Os sonhos de Deus estão de pé para a tua vida. Deus levantou o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E ele disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Deus está nesta noite aqui. Ele está pelo seu Espírito renovando sonhos. Aleluia! Aleluia! Deus está renovando forças aqui neste lugar. Ele há de erguer jovens, homens, mulheres e anciões renovados pelo poder do Espírito. Aleluia! Porque Ele é o Deus que renova sonhos e realiza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo viveu este momento de glória. Quando desceu o Pentecostes, o Espírito Santo, e Pedro, ousado, disse: o que está acontecendo aqui é a promessa do Senhor, é sonhos que serão realizados. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não abra mão dos seus sonhos. Isso maior Jesus pagou por você. José passou pela cisterna. Jesus não passou pela cisterna que José passou.
mas sentiu os dois: a angústia, a aflição. José foi vendido, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata para favorecer os teus sonhos. Na cruz do Calvário, ele sentiu a dor e ele clamou ao Pai dizendo: Eli, lama sabachthani. Quando ele olha para aquela multidão não presente, mas também futura, ele disse: Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Ele estava dizendo, abrindo parênteses aqui, dizendo: eu estou vendo a igreja ali em Alto Alegre, homens e mulheres que terão sonhos, Deus, e eu te peço, perdoa, abre o véu da graça e derrama sobre jovens, homens e mulheres, visões, revelações, sonhos, poder, milagres, maravilhas. Esta noite o Senhor está aqui dizendo: tudo foi consumado, jovem, tudo foi consumado, irmã, aleluia. Está difícil, mas a palavra está de pé. Oh, aleluia, a palavra está de pé. Não desista, não olhes para trás, seja firme e constante. Deus é revelado a sua graça aqui nesta noite. Deus é revelado a sua graça. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus Cristo, a permissão do pastor, eu peço à igreja que se coloque de pé, abra o seu coração na presença de Jesus aqui neste lugar. Aleluia. Eu vou estar orando e você incline a sua cabeça e feche os seus olhos e rasgue o seu coração. Oh Deus e Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua igreja está de pé na tua presença. Mas muitos do que aqui chegaram se arrastando, dizendo ao Senhor que não iria mais prosseguir, que os sonhos não estavam perdidos. Mas tu és o Deus que revela, tu és o Deus que promete, e a tua promessa está de pé. Aleluia, renovações aqui nesta noite. Aleluia, Espírito Santo de Deus, toca na alma, no coração entristecido, traz alegria no teu Espírito, renova, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo. Oh, aleluia, levanta aqui nesta cidade uma igreja que vive os sonhos do Senhor, jovens cheios do teu Espírito, homens e mulheres, cheio da tua graça, cheio do teu poder, homens que estão vivendo os sonhos do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos esta noite. Renova a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, e que neste momento o teu povo possa sentir a presença do teu Espírito e o Senhor renovando os sonhos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome